Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos começar o capítulo 5 sobre máquinas térmicas. E o que são máquinas térmicas? As máquinas térmicas são máquinas que utilizam como fonte de energia o calor. O surgimento das máquinas térmicas aconteceu a partir da necessidade de aumentar a produtividade. O Sol ele era uma fonte de energia lá no início de tudo. Então, utilizava-se o Sol como fonte de energia para diversas produções para a utilização do ser humano. E aí, o Sol ele acabou sendo algo insuficiente para aumentar ali a nossa produtividade. E aí, com o reconhecimento do calor como uma fonte de energia, surgiram aí as máquinas térmicas. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Em todas as casas, encontrava-se uma roda de fiar, e em todas as aldeias, um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Essas condições variavam conforme o lugar e a época. A Inglaterra não era absolutamente o paraíso terrestre, mas a vida seguia o seu curso tranquilo, geração após geração. E nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas. Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Então, como mostra no vídeo, o surgimento das máquinas térmicas teve um marco na história, tendo ali como registro a nossa Revolução Industrial. Exemplos de máquinas térmicas é a locomotiva, que utilizava o carvão como fonte de energia. Ao ter a combustão do carvão, gerava uma quantidade de energia e fazia com que a gente tivesse ali o transporte de mercadorias e de pessoas. Os automóveis, carros e motos que utilizam ali do motor e a queima do combustível fóssil também para funcionar. A geladeira que nós temos na nossa residência. E nas indústrias têxtil, as máquinas para produzir tecido. Agora a gente vai ver como que funciona uma máquina térmica a vapor. Então a gente tem aqui uma máquina térmica a vapor, um mecanismo de como funciona. A gente tem aqui a área quente e a área fria. Então aqui a gente vai ter a área quente e aqui a gente vai ter a área fria. A gente vai ter o aquecimento da água numa pressão de 500 graus Celsius. Depois essa água, ela vai gerar aquecida, ela vai gerar vapor. Esse vapor ele vai sair daqui dessa região do reservatório e vai ser expelido até chegar nessa região. Ao chegar aqui, a gente vai ter a geração de energia e o trabalho vai acontecer. Depois que esse vapor fez com que o trabalho acontecesse, a gente vai ter a saída desse vapor, que vai ser condensado aqui na área fria e vai retornar no estado líquido novamente para os reservatórios. Então, de forma resumida, a gente vai ter um reservatório com água. Essa água ela vai ser aquecida a partir da queima de um combustível fóssil, que pode ser o carvão mineral ou pode ser o petróleo. Ao sofrer a queima desse combustível, a gente vai ter o aquecimento da água. Esse aquecimento vai gerar vapor. Esse vapor ele vai fazer com que as máquinas tenham ali o seu trabalho realizado. E essa água retorna por condensação no estado líquido novamente e o trabalho volta a acontecer pela queima do combustível fóssil, aquecimento da água e trabalho. Quais são as consequências do surgimento das máquinas térmicas? Então, a gente teve ali um aumento da poluição, um aquecimento global, consequentemente do aumento de máquinas térmicas, como principalmente os automóveis que queimam combustível fóssil, a exploração de mão de obra infantil lá naquela época da Revolução Industrial,
A substituição da mão de obra, então a gente tinha muito mais mão de obra. Com o surgimento das máquinas, essas máquinas substituíram a mão de obra humana. O aumento da produtividade, então não dependia mais do tempo que as pessoas precisavam para poder produzir algo, em si da velocidade que as máquinas trabalhavam, e a facilidade no trabalho. Agora a gente vai falar sobre as fontes de energia. As fontes de energia, elas podem ser classificadas em dois tipos. Elas podem ser renováveis e não renováveis. As fontes de energias renováveis, elas são todas as fontes de energias que podem ser inesgotável, ou seja, ela não vai acabar. Como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, que seria do vento, a energia hidrelétrica, que utiliza a água. Então, fontes que não vão acabar. Então, eu posso utilizar a energia do sol hoje e amanhã eu ainda vou ter a energia do sol, porque ele não acaba. Já no caso da energia não renovável, a gente vai dizer que são todas as fontes de energias que um dia pode acabar. São as fontes que são esgotáveis. Exemplo de fonte de energia não renovável é o petróleo, o carvão e o urânio. Toda fonte de energia, tanto renovável quanto não renovável, pode ser utilizada por uma usina, e essa usina vai fazer a transformação da energia para energia elétrica. Sobre esse assunto, nós vamos aprender no 8º ano. Então, exemplos de usinas, a gente vai ter a hidrelétrica, que usa a água, a solar, que vai usar a luminosidade do sol, as térmicas, que pode ser do carvão, ou do urânio, ou do petróleo, e a eólica, que vai usar como fonte o vento. A construção de uma usina, para poder transformar as fontes de energia em energia elétrica, pode causar impactos no meio ambiente. Como, por exemplo, desmatamento, que é ocasionado pela construção de uma usina hidrelétrica, poluição atmosférica, que vai ser o tipo de poluição a partir da emissão de gases poluentes pelas usinas térmicas, ou até mesmo a mudança da paisagem na construção de uma usina eólica. Sobre as usinas térmicas, a gente vai ter aqui os créditos de carbono. Crédito de carbono que pode ser uma fonte de benefício por uma empresa. Então, como que vai acontecer? Quando uma empresa em um determinado país, ela consegue reduzir 1 tonelada de carbono emitido na atmosfera, ela vai ganhar um crédito de carbono. Esse um crédito de carbono vai ser convertido em benefício para aquela empresa. E isso é um fator positivo, tanto para a empresa quanto para o meio ambiente. Bom, termina aqui a nossa aula do capítulo 5 e eu vou deixar na descrição do vídeo as páginas das atividades que vocês têm que fazer, ok? Então, um beijo e até a próxima aula.